Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar a professora Paula Freitas e o Sr. Presidente da ADEX, Carlos Oliveira, e em primeiro lugar, dirigir uma palavra de agradecimento. O grupo parlamentar do CDS, embora não eu própria, a Sra. Doutora Maria Pia Bonvila, a nossa assessora, foi quem reuniu com as duas associações, que nos deixaram bastante informação, e a primeira nota de agradecimento é exatamente também para este trabalho que fizeram no site Recalibrar a Balança, porque de alguma maneira nos dá muita informação sistematizada sobre o que seriam os pontos de ação que da vossa perspectiva são exigíveis para atingir as metas e resolver ou ir resolvendo este problema da pré-obesidade e da obesidade em Portugal. Este site aponta-nos uma abordagem chapéu na forma como é considerado o problema da obesidade em Portugal, e depois 4 linhas de ação que incidem sobre a formação médica, os cuidados de saúde primários, o tratamento e a percepção pública. E eu, daquilo que li e também daquilo que depois formulámos no nosso próprio projeto de resolução, gostaria de destacar aqui algumas questões para que possam depois também comentar. Porque me parece que em Portugal, em muitas áreas, como também na obesidade, quando olhamos em matéria de saúde, tendemos a olhar mais para o lado da remediação do que para o lado da prevenção, ou pelo menos, embora do ponto de vista discursivo falemos sempre muito na prevenção, a verdade é que depois a atribuição de recursos cai mais, pende mais, porque talvez também seja mais fácil medir os resultados no lado da remediação do que no lado da prevenção. Mas, de facto, na obesidade, como em muitas outras doenças, aquilo que se verifica é que se nós fôssemos capazes de fazer uma conta mais clara do custo-benefício, não só financeiro, mas com muitas outras variáveis, de facto tornar-se-ia muito mais evidente que a aposta na prevenção é favorável nessa consideração. Por exemplo, quer dizer, quando pensamos no caso da obesidade, agora concretamente, e pensamos que se o assunto for deixado para mais tarde, quando já é mais difícil tratar as suas consequências e, portanto, as soluções terapêuticas são mais radicais, como, por exemplo, a cirurgia, em que há muito mais comorbilidades associadas, que depois têm outras componentes que também impendem sobre o sistema de saúde, mas que, sobretudo, impendem sobre a vida prática das pessoas, a sua qualidade de vida e até a sua gestão de muitos estigmas sociais e dimensões pragmáticas da capacidade de realizar atividades, talvez fosse muito mais claro que o benefício é muito maior a todos os títulos na prevenção. E sobre isso, há pouco tempo também li um estudo do Conselho Nacional de Educação, que por sua vez fazia menção a um estudo internacional que mede o estilo de vida das crianças e jovens à idade escolar, e de facto tem-se vindo a verificar logo aqui, nestas idades, um aumento muito grande dos níveis de pré-obesidade e da obesidade. E neste contexto escolar fala-se sempre muito da questão da atividade física e da educação física, e eu perguntava até que ponto é que é possível trabalhar em conjunto, e eu sei que esse trabalho já é feito, mas com mais intensidade, na definição dos programas na área de educação física, para garantir que de facto atuam como dizem, numa abordagem mais larga, não só na componente de exercício propriamente dito, mas na compreensão de porque é que esse exercício é relevante e de como é que ele funciona melhor com camadas adicionais, por exemplo, relacionadas com uma boa alimentação. Esta era a primeira área que gostava de falar, e na linha até do que disse a senhora deputada do PCP, a questão de como é que a pandemia, bem sabendo que os alunos ficaram em casa e que enfim, que depois fica mais, eu ia dizer aleatório, mas cá não é bem esta a palavra, mas arbitrário, qual é o estilo de vida que se tem, se é mais sedentário, se é menos sedentário, como é que isso possa vir a ter afetado e como é que se pode vir a tentar compensar esta dimensão nestas idades mais novas. Depois há que também falaram, e para mim isto é um tema muito importante, a questão das desigualdades sociais, de literacia, associadas ao tratamento. Porque de facto aquilo que eu também tinha lido e que ouvimos e que agora aqui foi reforçado, que muitas vezes pela incapacidade de aceder a terapêuticas farmacológicas, por não serem comparticipadas e, portanto, por terem um custo incomportável para muitas famílias, quase que se gera um incentivo perverso a que a doença se acentue para chegar à fase de cirurgia, porque é aí que então se vai resolver. E isto parece-me
completamente inaceitável, não é? Porque é quase estarmos a dizer às pessoas fiquem mais doentes porque a única forma que têm é ter acesso a um tratamento é quando estiverem nesse estado quase de fronteira. E, portanto, isto a mim parece-me complicado porque, como digo, como dizem de resto, é perverso. E é tanto mais perverso quanto se verifica mais em estados sociais com menos acesso, não é? E, portanto, isto tem duas leituras tem duas consequências gravosas. E, portanto, de facto, acho que há aqui alguma coisa a ter que ser feito, mas também perguntava, e para terminar, se isto só maioritariamente por um tema de não comparticipação da dimensão farmacológica, ou se também há, de facto, nos cuidados de saúde primários ou em consultas que não são de especialidade, nos acompanhamentos que não são da especialidade, também há alguma falta de formação, de sensibilização nos clínicos para tentar ajudar as pessoas a não chegar a estes limites. E, portanto, se também não, enfim, se não teremos que trabalhar paralelamente nestes dois caminhos do ponto de vista do sistema de saúde. Muito obrigada. Muito obrigada. Agora penso que já nos estão a ver. De facto, muito obrigada pelas questões, são inúmeras questões. Eu vou tentar resolver, não de uma forma individual, mas tentar responder a todas as questões. E talvez para começar a dizer o seguinte, de facto a obesidade é uma doença, e é uma doença que é crónica, e, portanto, como doença crónica o tratamento tem que ser crónico, e é multifatorial. E de facto nós, os senhores deputados elencaram alguns dos aspectos que estão associados à obesidade. E nós muitas vezes dizemos assim, a obesidade está associada a, digamos, um conjunto e até à própria globalização. Nós temos desde os aspectos da globalização, do desenvolvimento, dos meios de comunicação social, da publicidade, porque se repararem, a obesidade é um fenómeno recente. Digamos, este boom da obesidade aparece ali a partir da década de 50. Temos o problema dos transportes, da urbanização, dos modelos da sociedade em que nós vivemos. Falaram, por exemplo, do sedentarismo das crianças, dos programas escolares com mais atividade física, mas é preciso também alterar a maneira como as pessoas ocupam os seus tempos de lazer, nomeadamente as crianças, no passado e hoje, são completamente diferentes. Depois temos um aspecto muito importante que também abordaram, que é a educação, a literacia em saúde, que nós não temos. Depois temos outro aspecto muito importante, que é a parte da alimentação, a indústria alimentar, e aqui alguma coisa nos últimos anos tem sido feita. As próprias políticas de agricultura, a disponibilidade alimentar, porque hoje o grande problema também é o facto de termos alimentos disponíveis praticamente dia e noite, mas os próprios disruptores endócrinos que estão em todo o lado, desde o ambiente, da água, do ar, os alimentos que nós comemos, os produtos de dermocosmética, as alterações da microbiota. Portanto, isto só vem mostrar que a equação da obesidade é muito complexa. E, além disso, temos fatores genéticos. Na verdade, nós todos até podemos viver no mesmo ambiente e nós não temos todos a obesidade. Ou seja, nós temos genes que nos conferem uma maior suscetibilidade para termos doença, obesidade, do que outros. Portanto, nós temos que pensar, há estes fatores do ambiente, que estão todos enumerados, e os senhores deputados também os enumeraram, temos os fatores biológicos, que o comandante até referiu a alguns, que são inúmeras as hormonas que estão implicadas, temos fatores além psicológicos que também são muito importantes. Isto é só para dizer que a obesidade, de facto, é uma verdadeira pandemia e vai muito para além daquilo que são o comportamento individual da pessoa. Claro que, em última análise, quando nós formos reduzindo a equação, em última análise é a ingestão e o dispêndio energético que vão controlar a obesidade, mas esta equação é muito complexa. Um dos senhores deputados colocou a seguinte questão, e os profissionais de saúde, o que é preciso fazer? Eles estão todos cientes do problema da obesidade? Não estão. E mesmo existe muito estigma e preconceito e discriminação dos profissionais de saúde. Há um estudo que diz o seguinte, de 100 pessoas que têm obesidade, apenas em 71 dessas pessoas foi discutido, e reparem, nos últimos 5 anos, o problema da obesidade com um profissional de saúde. Porquê? Porque as pessoas não olham para a obesidade como um problema para resolver.
ou seja, tratam a diabetes, tratam a hipertensão, a apneia de sono, a doença cardiovascular, mas não olhavam para aquilo que é o prioritário, que é tratar a obesidade. Se tratar a obesidade, tratam as doenças associadas. E destes, em apenas 55% foi feito o diagnóstico da obesidade, apesar de ser um diagnóstico, eu diria, que é dos mais fáceis de ver e fazer, porque a gente olha para a pessoa e faz o diagnóstico. E apenas em cerca de 25% foi feita, marcada uma nova consulta para tratar o problema da obesidade. Portanto, isto também nos põe a questão que é preciso, de facto, trabalhar no sentido de formação dos profissionais de saúde para o tratamento da obesidade. Agora, em relação à pandemia, à Covid, é verdade que existe aqui uma relação bidirecional. Nós sabemos que, por um lado, as pessoas com obesidade, quando infectadas pela Covid, têm um pior desfecho. As pessoas têm cerca de 50% mais de risco de morte prematura por Covid. Há mais cerca de 38% destas pessoas que estão nos cuidados intensivos quando têm obesidade. E mesmo quando estão nos cuidados intensivos, nós temos um estudo feito aqui no Hospital São João, que as pessoas com obesidade permanecem mais tempo nos cuidados intensivos e é mais difícil fazer a desconexão dos ventiladores. Mas também já sabemos que a própria Covid, a contenção social, em Portugal, houve um agravamento de cerca de 26,4% de pessoas que aumentaram de peso durante o período de confinamento e desta contenção social. Provavelmente pelos fatores que os senhores deputados elencaram, e muito bem, da prática alimentar e da restrição ao exercício físico. Um dos aspectos que falaram e que eu estou perfeitamente de acordo é em relação ao facto de nós precisarmos de medidas de prevenção. E vários dos senhores deputados disseram isto. De facto, nós temos muitos planos de prevenção, mas o que é que falha? Falha colocá-los no terreno e, mais do que isso, falha medi-los. Porque nós podemos ter os melhores planos do mundo, mas se eles não forem executados e mais, se eles não medirmos o impacto dessa execução, não valem nada. Eu diria que demos um passo muito importante em termos de obesidade infantil, mas estamos a falhar redondamente na obesidade do adulto. Uma das questões que colocaram foram melhores soluções, o que é que nós preconizamos? Claro que nós, e eu enquanto médica, quando tenho o doente à minha frente, eu tenho de resolver o problema e na verdade é muito importante o tratamento e o tratamento farmacológico, porque repare, eu se não tratar um doente com diabetes, com hipertensão, até posso ter um processo, porque eu tenho fármacos disponíveis e eu não estou a tratar o meu doente e se eu não tratar, estou-lhe a agravar a sua saúde, estou-lhe a reduzir a esperança de vida e a sua qualidade de vida. No entanto, não me acontece nada se não tratar um doente com obesidade, porque o doente também, como dissemos, e a obesidade é muito mais prevalente nas classes sociais mais desfavorecidas e o doente não tem capacidade económica para se tratar, portanto não se trata e não acontece nada a ninguém, simplesmente daqui a uns anos vamos tratar as tais 200 doentes associadas e a mortalidade até por cancro. O que é que nós já fizemos e as nossas soluções? Nós também já tentamos fazer e dar aqui um passo que ainda não teve solução. Nós escrevemos uma carta para o Secretário de Estado da Saúde, o Dr. Diogo Serras Lopes, e também para o Infarmed, para o Dr. Rui Ivo, porque nós temos aqui um problema em que é necessário uma decisão política, mas também é necessário uma decisão técnica. Porque não existe em Portugal um subgrupo farmacológico que integre os fármacos para a obesidade. Estes fármacos que nós temos para a obesidade são os mesmos que existem na Europa. Alguns países europeus já deram, digamos, o passo para a comparticipação destes medicamentos e de facto, existir para lhes ser designado qual seria o escalão de comparticipação. Portanto, este seria, em termos práticos, uma das coisas que seria necessária. Em relação o que é que falha? O que é que falha nas estratégias para implementar? Eu diria, tanto como disse há pouco, que é mesmo pôr no terreno e implementar e medir, porque só ter os planos, e eles podem ser os planos mais perfeitos do mundo, se não forem executados e se não forem medidos, não vamos ter nunca resultados. Também achei interessante aquela política do plano de prevenção do semáforo, isso já existe com os alimentos, é muito importante. Também é muito importante, e nós fazemos isso na CPEL, ensinar os doentes a ler os rótulos. Claro que é muito importante em Portugal fazermos ainda uma literacia em saúde,
há uma série de... E as pessoas têm que perceber que, e sabemos isso, não é? Quanto mais baixo o escalão socioeconómico, maior a pobreza, maior a doença, porque isto está tudo associado pelo facto das pessoas não perceberem, muitas vezes, sequer o que é uma alimentação saudável. E como uma das senhoras deputadas também disse, e é verdade, os alimentos, muitas vezes mais baratos, são aqueles que são ricamente energéticos, que são mais pobres do ponto de vista nutricional e que têm um preço mais barato. No entanto, nós fazemos sempre um esforço de ensinar as pessoas a procurar alimentos que são ricos, com proteínas de origem vegetal, que muitas vezes são muito mais fácil e com custos muito mais baixos. Em relação ao impacto económico da obesidade, que eu penso que foi a senhora deputada Ana Rita Bessa que falou, ela tem toda a razão. De facto, nós hoje já podemos medir o impacto da obesidade e sabemos o impacto de não tratar a obesidade, porque estes custos são custos diretos, são custos indiretos, que estão associados também à falta de acesso ao emprego, à discriminação, mas também podemos, já existem medidas nesse sentido, nós podemos medir que quando nós tratamos a obesidade, nós também poupamos, porque um doente que reduz a obesidade, reduz, por exemplo, o número de medicamentos. Por exemplo, um doente que perde peso, e basta perder muitas vezes 5 a 10% de peso, reduz o número de antihipertensores de 4 para 2 ou para 0, reduz o número de medicamentos para a diabetes, deixa de utilizar o CPAP ou o BIPAP, deixa de fazer insulina ou reduz as doses de insulina. Portanto, existe um impacto também favorável quando nós tratamos a obesidade. Em termos de programas de atividade física, de facto, como sabemos, eles existem. Em termos das escolas, isso tem sido feito, mas também acho que seria importante implementar estratégias para a vida e os tempos de lazer ao ar livre e nós sabemos que os VICTU, que são muito associados à obesidade infantil, são a má prática alimentar e são o sedentarismo.